Se porventura você é uma agência, um profissional de marketing digital, ou você faz qualquer tipo de trabalho de marketing digital e é remunerado por isso, eu vou te ensinar agora como ter um projeto de marketing digital lucrativo. Essa é a grande palavra, é tudo que todo mundo quer, trabalhar para ganhar dinheiro e tem que sobrar dinheiro no final, né? E não trabalhar para pagar as contas somente. Então, quando eu criei a Mestre, eu acho que é uma das coisas que eu mais mal fazia, né? Vamos dizer assim, é gerenciar o quanto de verdade tem um custo de um projeto. Mas nos dias de hoje não dá para brincar com esse tipo de coisa, né? 8 anos depois de ter a Mestre, eu preciso saber exatamente qual é o meu custo real e qual é a minha margem de lucro. Então, quando eu estou falando em termos de ter um projeto de marketing digital e ser uma agência sustentável, eu preciso que o meu negócio, as minhas ações sejam lucrativas. E para isso eu vou te dar alguns passos para você conseguir tornar qualquer projeto seu lucrativo. Eu já falei um pouquinho já sobre isso em vídeos passados, mas agora está aqui o framework exato como nós fazemos. Primeira coisa, mais importante, estime o seu custo hora. Então, por exemplo, se eu sou um profissional que recebe R$3.000 por mês, eu tenho que ir lá, eu normalmente entro naquele site calculadora, né? Se eu não me engano é isso, e vejo lá qual é o custo do funcionário para a empresa. Não sei se você já entrou alguma vez, mas procura lá, custo do funcionário para a empresa. Tem uma calculadora lá que você fala qual é o custo bruto, ou seja, na folha de pagamento, qual é o vale-refeição que você dá, vale-transporte que você dá, plano de saúde ou qualquer outro benefício, ele automaticamente calcula, faz o custo daquele profissional no mês para você, já incluindo 1/12 do 13º e 1/12 de férias também, para você ter o custo real da pessoa. Faça isso para você também, se você é o dono, sozinho, coloca qual o seu custo para sua empresa. Você é um funcionário da sua empresa, mesmo que você seja uma pessoa só. Coloca esse custo lá e aí você vai ter o valor final, quanto você custa no mês. E aí digamos que você trabalhe 40 horas no mês. Divida esse valor que você tem pela quantidade de horas. Você vai saber o seu custo hora, certo? Então, ou seja, quanto vale uma hora sua de trabalho. Qual é o custo, não é quanto você vai ganhar por hora. Então digamos que lá deu R$160, estou chutando aqui. Você não vai vender sua hora por 160, calma. Isso é o que custa para sua empresa a hora, mas toda empresa tem que ter lucro. A empresa é feita para ter lucro. Próximo passo. Você precisa saber o quanto cada ação custa em termos de horas. Então, um dos trabalhos que nós estamos fazendo aqui na Mestre é monitorando exatamente todas as horas de atividades que tem aqui. Então, tem pessoas que fazem ações iguais, vamos chamar assim, como escrever um artigo, como fazer uma auditoria de SEO, como editar um vídeo, como fazer qualquer tipo de coisa. Às vezes, aqui na empresa a gente tem pelo menos 2 pessoas que fazem a mesma ação. E eu preciso saber uma média disso, ou o máximo e o mínimo que eu gasto. Por quê? Porque aí com o tempo de tarefa, quando eu for vender, eu vou estimar. É o famoso, eu preciso pintar essa parede. Quanto tempo você demora? Aí o cara vai olhar e fala, demora meia hora eu pinto. Aí o cara demora 4 horas, ele tá ali pintando ainda a parede. O que ele fez? Ele estimou errado e consequentemente o orçamento dele foi errado. Tá? Então, sabendo quantas horas você vai gastar, primeiro, você vai dar uma transparência para o seu cliente, para ele ter uma estimativa, e segundo, você vai conseguir saber qual é o seu custo efetivo daquela operação. Então vamos colocar auditoria de SEO, que é algo que a gente aqui faz na Mestre. A gente gasta por volta de 40 horas para poder criar essa auditoria. Tem casos que a gente gasta menos, 30 horas, tem casos que a gente gasta mais, 60 horas. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar, óbvio, a complexidade do projeto, mas digamos que fosse 40 horas. 40 horas. Adicione pelo menos 10% de gordura. Por quê? Porque se der algum tipo de problema, acabar a internet, acabar a energia, sei lá, você ficar doente, alguém faltar, você tem essa gordura para complementar. Então, ponha sempre 10% em termos de hora, não é 10% só no valor, 10% de horas. Então, 44 horas que eu gastaria nesse projeto, multiplica pelo seu custo hora. Você vai saber exatamente quanto custa aquela tarefa para o seu projeto, beleza? Então, ponto aí é o quanto custa o entregável. Próximo passo é saber o seu custo operacional, da sua operação como um todo. Luz, água, aluguel, cadeira, depreciação de computador, etc. Você tem que pegar todos os seus custos mensais, né, e mais a depreciação dos seus objetos, colocar isso no Excel e dividir pela quantidade de projetos que você tem na casa. Ah, Fábio, somando todo o meu custo aqui, deu R$10.000 e eu tenho 10 projetos. Beleza, R$1.000 por projeto. Esse é o valor que você tem que ter, pelo menos em cada projeto, para cobrir o custo operacional de tudo. Beleza? Estou aqui chutando algumas coisas. Então tá bom, digamos que meu custo por entregável deu
R$3.000 e meu custo operacional deu R$1.000. Então, somando os dois, tenho R$4.000. Então, para executar aquela tarefa, eu tenho R$4.000. Acrescenta em cima disso o custo de nota fiscal, tá? Porque você provavelmente, óbvio, né, vai precisar colocar uma nota fiscal. Eu não sei em qual que você se encaixa. Digamos que seu imposto seja 10%, vai. Estou chutando para pequenas empresas aí com faturamento não muito alto. 10%, às vezes 15%, 16%, às vezes 8%, às vezes 6%, depende da faixa que você encaixa. Vou botar 10% para ficar fácil. Então, eu teria aí, dos R$4.000, 400 que eu teria que pagar de nota fiscal. O que eu vou fazer? Eu arredondo um pouquinho para cima. Então, meu custo vai ser os 4.000, mais o imposto que eu pagaria de 400, eu dou uma arredondadinha para cima para tirar aí o valor certo, porque na hora que eu emitir a nota, né, na hora que eu der o meu valor de 4.500, o valor não vai ser mais 400, né? Se for 10%, ele vai ser 450. Então, põe um pouquinho a mais, tá? Eu colocaria 4.500. 4.500 é o meu custo, tá? Tem formas de você fazer esse cálculo exato, mas para explicar aqui fica mais fácil desse jeito. 4.500 é o meu custo. Aí entra o que a gente chama de margem. Qual a margem que você pode colocar no seu projeto, tá? A gente trabalha aqui com uma tentativa de margem entre 50% e 100% do valor. Depende do caso. Às vezes a gente tem que esmirilhar a margem para a gente poder pegar o cliente ou quando a gente lança um tipo de serviço novo. Tem serviço que eu tenho que ter 15% de margem. Eu trabalho num volume, uma escala muito grande para eu conseguir ter lucratividade. Mas já aqui no caso da Mestre, a gente se encaixa como se fosse uma agência boutique. Então eu tenho poucos clientes, mas com a margem deles tem que ser uma margem muito boa para dar lucratividade para a agência. Então em torno de 20% a 50% é o que a gente pratica para os nossos serviços. Quando é um serviço que é novo, por exemplo, eu vou lançar amanhã desenvolvimento de e-commerce, eu vou botar uma margem bem menor, por quê? Porque eu quero ganhar clientes, fazer um portfólio. Quando eu sou muito consolidado, como é o caso de SEO, eu tenho liberdade de botar mais do que 50% na minha margem. Por quê? Porque as pessoas me buscam pela qualidade, não pelo preço, tá? Então tem que ter essa percepção também. Quando você é uma agência de clientes pequenininhos, que você fala, Fábio, mas o cara não pode pagar tudo isso. Óbvio, sua margem vai ser muito menor. Margem de 10%, 15% em cima de serviço é uma margem ok. Mas você tem que ter em mente que você vai lucrar somente com uma vastidão de clientes, com um montante muito grande de clientes, tá? Então essa é a percepção que você tem que ter. Quanto mais clientes, você pode diminuir a sua margem, né? Essa é a relação, se você for pegar clientezinhos pequenos. Se você for pegar clientes grandes, a sua margem tem que ser um pouco mais gorda. Por quê? Porque você tem 3, 4, 5 clientes, ele tem que dar a sua margem de lucro. Então você não tem muito por onde escorregar, tá? Então essa é a forma que eu utilizo para ter uma agência de marketing digital lucrativa. Sabendo diretamente quais são os meus custos, qual é o tempo-hora que eu gasto, na verdade, para fazer cada uma das tarefas, sabendo que margem que eu vou aplicar, sabendo os meus custos de impostos também, eu consigo dar um orçamento real para qualquer cliente e eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso sacrificar minha margem para eu ainda ter lucro. É aquele famoso de eu estou trabalhando pra caramba, mas eu não consigo nem pagar as contas. Provavelmente você calculou errado o valor do seu projeto, você está com margem zerada, né? E você calculou, num geral assim, um valor inferior do que você deveria ter dado de orçamento. Lembra da história da pintura que o cara falou que é meia hora? Se ele falasse que era R$100 para pintar a parede, ele na verdade, vamos dizer assim, falou que gastaria em meia hora, na verdade ele deveria estar cobrando por volta de R$800 para pintar a parede inteira se ele gastasse 4 horas. Tá? Então essa é a lógica rápida para ele poder ganhar dinheiro, né? Ele teria que estar trabalhando esse tipo de coisa. Isso acontece mais do que você imagina em marketing digital. Muitas agências que eu vejo que praticam algum tipo de trabalho no mesmo ramo que a gente da Mestre pratica, eu falo, cara, essa agência não está fechando conta. Porque o orçamento que eles estão colocando é impossível de se praticar. Ou o cara tá com o custo hora muito baixo, ou seja, usando só estagiário, pessoa que não é contratada via CLT, fazendo alguma coisa mais arriscada nesse sentido. Do contrário, não tem como chegar nesse tipo de margem, tá? Então, é isso que é importante você saber e até mesmo para você bater
com o seu cliente. Você tem que saber até o seu limite e aprender a falar não também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, quiser me corrigir em algum ponto, só deixar nos comentários, vai ser um ótimo prazer debater sobre esse assunto. É assim que eu faço, é assim que a minha agência vem crescendo ao longo dos últimos 8 anos e eu espero que o seu negócio cresça bastante com essas dicas. Eu sou o Fábio Ricota, aproveita para se inscrever no canal e se você está vendo no Face, aproveita para curtir, tem um link aqui da página nossa e é só curtir, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!